Yeshua ressuscitou no domingo? Será que nós encontramos base bíblica para tal afirmação? Bom, é isso que nós vamos analisar à luz das Escrituras no vídeo de hoje. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema talvez muito polêmico. E eu quero pedir a você desde já, pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia e vamos analisar junto comigo aqui. Vamos tentar entender a Páscoa ou Pêssar se aproxima. Vamos tentar entender um pouquinho quando foi, de fato, a ressurreição do nosso Mashiach Yeshua. Bom, mas antes de nós entendermos de fato quando foi a ressurreição de Yeshua, nós precisamos entrar na cultura bíblica. E a cultura bíblica tem uma coisa que é muito diferente da nossa cultura de hoje. Que coisa é essa? É o calendário. O calendário bíblico judaico, que era o calendário usado na época de Yeshua, ele é diferente do nosso calendário. O nosso calendário, por exemplo, nós sabemos que a virada do dia, ela vai ocorrer às 0 horas. Então, quando nós temos 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, é um dia. Um segundo depois, vira o dia. Só que dentro do calendário bíblico judaico, não funciona assim. Não era contado desta forma as horas do dia. Inclusive, até os dias de hoje, dentro do judaísmo, e Yeshua era um judeu, dentro do judaísmo, a virada do dia, ela ocorria ao pôr do sol, ainda no crepúsculo do sol. O que é o crepúsculo? É quando o sol ele está se pondo, mas ainda resta um pouco de luminosidade. Nesse momento ocorre o crepúsculo. Nesse momento ocorre a virada do dia no calendário bíblico judaico. Atualmente, as pessoas costumam colocar aí por volta das 18 horas, porque já entrou a modernidade, já temos relógio, diferente daquele tempo que não existia relógio. Então eu peço a você que você guarde essa informação da virada do dia. A virada do dia, ela ocorre ao pôr do sol e ainda restando um pouco de luminosidade. É no crepúsculo. Essa informação é de fundamental importância para nós entendermos quando de fato Yeshua ressuscitou. A segunda coisa que nós precisamos levar em consideração foi a profecia do próprio Yeshua. Quando perguntaram para ele, pediram para Yeshua um sinal, Yeshua disse que nenhum sinal lhe seria dado, senão o do profeta Jonas. Como está escrito no livro de Matitiahu, no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 12 e no versículo 40, quando está escrito assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra ou no coração da terra. Então, é necessário saber 2 itens até agora. A virada do dia ocorre no pôr do sol e Yeshua disse que estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, vamos analisar aqui comigo se esse cálculo ele bate com aquilo que foi instituído
pelo Império Romano, as datas instituídas pelo Império Romano, vamos aqui analisar se de fato as datas que foram marcadas para a Páscoa, se elas batem de fato com a morte e a ressurreição de Yeshua. Então, Yeshua, segundo Roma, morreu na tarde de sexta-feira. Da tarde de sexta-feira até a tarde de sábado, nós temos o primeiro dia. Da tarde de sábado até a tarde de domingo, nós temos o segundo dia. Da tarde de domingo até a tarde de segunda-feira, nós temos o terceiro dia. Segundo Roma, Yeshua não poderia ter ressuscitado no domingo, a não ser que ele tivesse errado a sua profecia. E nós sabemos que Yeshua não errou nenhuma palavra, não errou nenhuma profecia. Se ele tivesse de fato morrido na sexta-feira, ele deveria ressuscitar na segunda-feira. Então vamos analisar aqui alguns textos bíblicos e agora eu peço a você, pegue a sua Bíblia, inclusive eu vou pedir também aqui, coloque aqui nos comentários aqui embaixo qual é a versão da Bíblia que você está usando e, se for possível, você confirme se a sua Bíblia também está escrito, mesmo que seja com algumas palavras diferentes, mas também está escrito da mesma forma que eu vou falar aqui. A Páscoa bíblica, ela é comemorada no dia 14 de Nissan, o primeiro mês do calendário religioso judaico. O calendário instituído por Deus ali já na saída do Egito, ali em Êxodo, no livro do Êxodo. Então, ali no livro do Êxodo foi instituído o novo calendário, o calendário religioso instituído por quem? Pelo próprio Eterno. E o dia 14 de Nissan foi o dia marcado para o dia de Pêssar, para o dia daquilo que foi traduzido como Páscoa. Uma coisa que deve ser levada em consideração é que toda festa sagrada, todo dia de festa instituído pelo Eterno é considerado uma consagração solene. O que seria isso? Seria um Shabat, ou seja, a Páscoa, ela ocorre no dia 14, no dia 15 nós temos já o início dos pães asmos, da festa dos pães asmos, o primeiro e o último dia é considerado um Shabat. Isso nos mostra que nós podemos ter o Shabat semanal e o Shabat Gadol, ou Shabbaton no grego, ou seja, é um Shabat que pode ocorrer no meio da semana. Isso ocorre até os dias de hoje, dentro da cultura do calendário bíblico judaico. Vamos então agora para a Bíblia. Em Marcos, no capítulo 16, o versículo 1 e 2, está escrito da seguinte forma: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. Olha o que Marcos, aqui o Evangelho segundo dizem que escreveu Marcos, está dizendo, né, que as mulheres elas foram ao sepulcro no primeiro dia da semana, que para a gente atualmente é o domingo, e de manhã bem cedo ao nascer do sol. Bom, toda palavra, ela precisa ter uma outra palavra para ser confirmada. E nós temos na Bíblia 3 evangelhos que são considerados como evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes. Nós temos Marcos, Lucas e Mateus. Então vamos analisar se os outros evangelhos também estão falando a mesma coisa, se eles também estão falando que foi de fato
ao nascer do sol? Olha o que diz Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 1. Está escrito assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Será que foi ao nascer do sol? Ou será que foi muito de madrugada? Agora vamos ainda aqui para... Eu vou sair aqui um pouquinho aqui dos evangelhos sinóticos. Vamos aqui fazer uma leitura do Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 1. Está escrito assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Calma aí. Foi sendo ainda escuro ou foi ao nascer do sol? Qual o correto? Será que existe contradição bíblica? Vamos agora para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 1. Está escrito assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, ou seja, quando estava iniciando o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ora, aqui está dizendo no fim do sábado, quando o sol estava se pondo, quando já estava iniciando, despontando o primeiro dia da semana. Será que existe alguma contradição? Um vai dizer que foi de manhã cedo, o outro vai dizer que foi logo no início do dia. Lembra que o início do dia é no pôr do sol? É no pôr do sol que se inicia o dia? Será que existe alguma contradição na Bíblia? Será? Como entender esse texto agora? Para entender isso, eu quero trazer para você aqui um versículo que está na Bíblia israelita, que é mais fiel, né, aos originais. E eu vou voltar a colocar aqui, olha só o que está escrito na versão Almeida Corrigida e Fiel, Marcos 16, 1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. Agora, olha como está, eu vou colocar aqui do outro lado, como está na Bíblia israelita. Ora, passado o Shabat, Miriam de Magdala, ou seja, Maria Madalena, Miriam, que foi traduzido como Maria, Ima de Yaakov, ou seja, mãe de Jacó, Jacó, que depois foi mudado para Tiago, também pelos romanos, Shlomit, compraram aromas para irem ungí-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro ao descer do sol. Não foi ao nascer do sol, foi ao descer do sol. Foi exatamente no crepúsculo que aquelas mulheres, elas foram ao sepulcro. E quando elas chegam ali no sepulcro, sabe o que elas encontram? Havia acabado de terminar o Shabat, iniciava agora o primeiro dia da semana, o sol já havia se posto, elas chegaram. Elas chegam agora ali no túmulo de Jesus e sabe o que elas encontram? Encontram o túmulo aberto, encontram a pedra removida. E quando aquelas mulheres chegaram ali, viram um jovem vestido com vestes longas, de branco, assentado à direita, que disse: a quem procurais? A Jesus o Nazareno, Yeshua Natziri. E aquele homem, aquele ser, aquele anjo, ele vai dizer assim: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Isso nos mostra que a ressurreição de Yeshua não foi no domingo como foi ensinado durante séculos pela igreja, pela
pelo Império Romano, como o concílio, os vários concílios que tiveram, alguns pais da igreja também, que queriam alterar e falaram, não, o nosso Senhor não pode ser o Senhor do Shabat. O nosso Senhor tem que ser o Senhor do Sol, o Deus Sol, porque nós adoramos o Deus Sol, então precisamos trocar o dia do Senhor para o domingo. E assim falaram que Yeshua não ressuscitou no Shabat para ter ressuscitado no domingo. E outra coisa, Yeshua também não morreu na sexta-feira, mas a palavra fala que foi antes do Shabat que eles o sepultaram. Mas lembra que naquela festa houveram dois Shabatot, um Shabat semanal e um Shabat que era o dia da festa, o dia 14 de Nissan daquele ano. Ele caiu numa quarta-feira. Na quarta-feira à tarde, Yeshua estava sendo sacrificado como sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade. Naquela quarta-feira, se você conta, você vai ter de quarta para quinta, da tarde de quarta para a tarde de quinta, o primeiro dia. Da tarde de quinta para a tarde de sexta, o segundo dia. Da tarde de sexta para a tarde do Shabat, o terceiro dia. Então isso nos mostra que, de fato, a ressurreição de Yeshua ocorreu no Shabat. E por isso, ele é também o Senhor do Shabat. Amém? Que o Eterno, ele possa abençoar a sua vida. Shalom, shalom, ulechitraot.